Olá, seja bem-vindo ao Conexão Empresarial, um programa da CDL de Campo Bom. Eu sou o Dilson Machado e esse programa tem um apoio da ViaCred Alto Vale. Você também pode fazer parte desse apoio, você pode também divulgar a CDL, você associado que não faz parte ainda desse programa, pode fazer parte desse programa, pode também divulgar e isso vai fazer com que a gente possa levar o conhecimento a mais e mais associados e assim a nossa economia de Campo Bom crescer cada vez mais. Pode ir se inscrever no nosso canal, isso vai ajudar muito o engajamento para que a gente leve esse conhecimento adiante. E também coloque lá o seu gostei ou não gostei, porque isso é importante para que a gente possa avaliar o nosso trabalho aqui também e aperfeiçoar. E hoje eu tenho aqui também a grata satisfação de receber uma pessoa que nos é muito cara aqui na CDL, é uma parceira nossa aqui de longa data, a Roberta Moura. Seja bem-vindo, Roberta. Muito obrigada. A Roberta é palestrante, é corretora, avaliadora de imóveis e também treinadora corporativa, né, Roberta? A gente já conhece muito bem o teu trabalho, então dispensa quase apresentações, mas para nós, né? Sim. Então gostaria que tu se apresentasse para quem está nos assistindo, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais da Roberta. É um privilégio estar participando desse podcast com conteúdo tão rico que a CDL promove para os associados e também para o público em geral, para a gente trazer essa conexão realmente para o empreendedorismo. Então, eu sou Roberta Moura, trabalho com a parte de corretagem e avaliação, treinamentos corporativos, já treinei mais de 19 mil pessoas, né? Então, entre palestras e treinamentos, e estou aí fazendo um trabalho diferente na parte de corretagem, trabalhando com o ecossistema aí que a gente vai estar conversando em breve. E atualmente eu estou presidente do BNI Conexão na cidade de Novo Hamburgo. Ah, que bom. Então, para a gente começar, fala um pouquinho para nós o que que é o BNI, Roberta. O BNI é o maior grupo de networking do mundo, né? Então ele existe há 40 anos já no mundo, está presente em 77 países. Foi criado pelo Dr. Ivan Meisner quando ele se viu sem o maior cliente dele. Então lá atrás, há 40 anos, ele perdeu o maior cliente e disse: agora o que que eu faço com o meu negócio? Ele chamou um grupo de amigos para jantar e disse: olha, perdi meu cliente, preciso de indicações. Vocês podem me ajudar? Dali surgiu a ideia do BNI, onde é focado em network com resultados. Então foi o primeiro movimento dele, foi pedir hoje a gente chama de referência, também conhecida como indicações. Dali surgiu todo esse ecossistema mundial aí de networking e negócios. Que legal. É, eu outro dia eu ouvi falar um pouquinho sobre o BNI, até eu acho que eu entrevistei aqui o Luan Braga, que ele Sim, participa, né, nosso embaixador, sim. e aí ele comentou brevemente como é que é e fez ótimas referências, né. Mas Roberta, a gente conhece já o teu trabalho, um trabalho de excelência, a gente participa inclusive de encontros, network, enfim, Uhum. café com negócios, como aconteceu na Hofer, né, Sim. poucos dias, né. Aliás, o Fernando esteve aqui também conversando conosco, foi muito bom. Hã, comenta um pouquinho, assim, vamos saber como é que a Roberta começou o trabalho dela, qual é que é a origem da Roberta, o que que te impulsionou a trabalhar hoje com o que você trabalha. Logicamente, quando a gente trabalha com pessoas, né, a gente vai sempre ressaltar aquela questão de que a gente gosta de passar conhecimento para as pessoas, e eu sei que você é assim, né. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como é que é esse teu trabalho, o que que te inspirou a estar hoje trabalhando exatamente como você trabalha? Eu fiz uma transição de carreira agora em 2025, Hum. então eu trabalhei com consultoria empresarial durante mais de 20 anos. E chegou o momento da gente se ressignificar, né, se desafiar. Eu havia feito o curso de corretora, eu gostei muito porque eu junto meu treinamento em vendas com essa parte de atendimento, eu gosto muito de pessoas, né. Sim. Então essa parte de atender a pessoa, buscar o produto que ela precisa, e esse ano eu gosto muito de conversar com Deus, e eu disse: "Deus, será que eu devo mudar de carreira? Está na hora que eu tenho que me desafiar?". E aí eu vi o curso de avaliadora de imóveis no Cresci, eu disse: "Eu vou fazer esse curso e se eu passar na prova é um sinal". E aí eu fiz todo o treinamento, enfim, e aí fiz a transição, inclusive no BNI eu tenho a cadeira de corretagem e avaliadora de imóveis, Hum. fiz essa transição no meu aniversário agora de julho, de que eu fiz completei 46 anos. Então eu uni, na verdade, essa questão de conhecimento do atendimento ao público, dos treinamentos em vendas, dessa parte de gestão de pessoas, colocando agora na parte de corretagem, trazendo uma novidade para o mundo da corretagem, que é um ecossistema de soluções, ou seja, desde
de financiamento bancário, até o contrato, Hum. toda a parte de mão de obra, que se eu precisar trocar um piso, se eu precisar de um móvel sob medida, de limpar minha casa, tudo que precisar dentro desse mundo, eu tenho de solução para o cliente. Então ele não precisa se preocupar, ele só vai viver o sonho dele. Aliás, uma das coisas que preocupa muito quem vai fazer uma aquisição de um imóvel, principalmente quando vai fazer um financiamento, ou até mesmo resolver alguma situação de regularização, do imóvel, porque infelizmente eu trabalho nessa área também na parte jurídica, a grande maioria dos imóveis eles estão irregulares, isso deprecia, né, o imóvel, muitas vezes o valor fica bem abaixo do que se espera. Então, dentro desse trabalho que tu desenvolve, eu chego lá hoje e quero comprar o imóvel do Pedro da Silva lá, né, fictício aí para a gente entender. Essa pessoa tá com irregularidades no imóvel, enfim, tem que documentação e tal. Tu atende toda essa questão, você entrega tudo pronto, Tudo pronto. financiamento, Tudo. Busco financiamento, busco a regularização, tudo que o cliente precisar dentro desse universo de imóveis, a gente tem soluções. Ter parceiros validados que vão poder ofertar um serviço de qualidade, de excelência, para que o cliente só, de fato, viva tudo. o sonho dele, sem se preocupar em correr em repartição, em correr em registro de imóvel, correr em prefeitura e correr para cá. Ele não precisa se preocupar com nada, porque nós resolvemos Uhum. tudo. Isso é excelente, porque às vezes a pessoa, só de pensar na burocracia que tem que enfrentar e não ter o conhecimento para resolver, né, é muito bom alguém entregar pronto, né. Sim. E esse tipo de situação, esse tipo de comportamento profissional faz uma baita diferença no mercado, né. É, e não é só aquele empurrar o imóvel para o Uhum, cliente, né, buscar de fato aquilo que ele deseja, né, e aí se aquilo que ele deseja ainda precisa de algum tipo de conserto de documentação, uhum, alguma situação, a gente resolve para que de fato ele consiga fazer essa compra com segurança, porque na área de imóveis é bem complicado também, porque eu acho que advogado bem sabe, se faz muito contrato de gaveta até hoje, né. "Não, mas não vai acontecer nada", quando acontece, aí a dor de cabeça vem. Então, realmente, explicar para o cliente, já aconteceu muitos casos que eu disse: "Olha, esse imóvel, ele não está regularizado, a pessoa não tem interesse nenhum de regularizar, uhum, e ela quer pegar 50.000 de ti para deixar tudo certo. Será que vai dar certo mesmo?" Né, e deixar, daí trazer um respaldo para a pessoa, uhum. daí organizamos um outro imóvel para ela, já para poder fazer tudo correto, para ela ter segurança, porque como é difícil juntar um dinheiro hoje em dia, Ah, né, então a pessoa juntou, teve todo um esforço, imagina perder isso só por causa de um documento. isso é importante, o teu trabalho além de tu conseguir realizar o sonho da pessoa, tu traz segurança também, né. Às vezes eu encontro situações dessa de imóveis que as pessoas pensam que, é só fazer o inventário ali, daí tu vai ver, morreu o bisavô do avô, do pai, morreu o sobrinho, morreu o filho, vira uma situação, assim, complicadíssima para resolver, mas quem conhece a área, como você conhece, essas coisas acabam sendo simples de resolver e você acaba dando segurança para quem vai adquirir, porque ele vai chegar lá na Roberta, corretora, e vai saber que ele vai ser entregue para ele um imóvel tranquilo, desembaraçado e que ele possa usufruir disso sem nenhum tipo de problema. Até porque às vezes tu tem situações que até questões judiciais acontecem, né. Sim. Porque se tu tem um imóvel no nome de outra pessoa, essa pessoa pode sofrer uma ação e aí te prejudicar, né, diretamente. E na parte de imóveis também acontece muito de netos procurar a gente para vender imóveis dos avós, Uhum. sem ter nenhum tipo de procuração nem nada, e querem vender e querem pegar dinheiro e faz um contrato, assina de qualquer jeito. Aí tu explica para a pessoa: "Não, mas é o que eu quero, eu preciso pegar, a avó tá debilitada numa clínica". Então daí tu imagina, Uhum. se eu levo esse imóvel para o mercado desse jeito, né, eu vou achar um cliente que vai querer essa oferta, mas o quanto vai custar de dor de cabeça Uhum. depois? Então, de fato, fazer esse processo de forma segura faz com que o cliente viva o sonho, tenha tranquilidade que o dinheiro dele foi aplicado corretamente Sim. e tenha respaldo Não jurídico. caia numa armadilha, né. Exatamente, porque a gente bem sabe que a internet é muito bacana, mas trouxe muito golpista. Recentemente, em Santa Catarina, foram presos vários corretores, porque eles vendiam imóveis que não existiam, Uhum. né? Então foi um golpe milionário. Então eles pegaram a entrada de várias pessoas que, como eu disse, juntaram dinheiro às vezes com muito esforço
Pegaram aquela entrada e simplesmente sumiram, não existia imóvel nenhum. Então a falta que faz um corretor nisso, Uhum. tem matrícula, está regularizado, é não vender sonhos para as pessoas, porque dar golpe é muito fácil, agora fazer um trabalho de excelência requer muito cuidado e também muito conhecimento. É verdade. É, e a gente o corretor comum, vamos dizer assim, porque a Roberta não é corretora comum, né. A Roberta tá à frente aí, ela leva uma vantagem, então é até meio que, desvantajoso para alguém trabalhar no mesmo nível de corretagem, porque a Roberta é palestrante, sabe treinar pessoas, né, tem uma longa experiência nessa área aí. E como é que tu alia isso? Porque são como tu disse, tu encontrou pontos em comum, né, Uhum. mas, é um pouco diferente o lidar com o treinamento e com a venda. Como é que é para ti isso no teu dia a dia? Como é que tu organiza, por exemplo, a tua agenda, né? Outro dia eu participei lá de um evento lá que você fez a palestra lá, e aquele momento lá não é a Roberta corretora que está lá, né. É Roberto Palestrante. Mas para negócio, né, às vezes a gente está conversando sobre um negócio, né, network Sim, é assim, né. exato. E como é que tu organiza a tua agenda, o teu dia a dia, como é que funciona pra ti? Tu tem que te preparar, Uhum. até para uma venda a gente precisa se preparar, né, não só para uma palestra ou para um treinamento, né. Eu faço uma organização da agenda também considerando as minhas manhãs no BNI. Toda quinta a gente tem os encontros lá, então é um compromisso que o membro do BNI tem de, no nosso caso, estar às 7 da manhã lá fazendo o movimento todo até às 9, 9h30 por aí. Eu organizo a minha agenda com os compromissos, né, focando em ofertar o produto, em fazer o atendimento, em trabalhar com os leads também, então eu tenho tudo bem organizado. Isso que faz parte da gestão do tempo de uso, os conhecimentos do treinamento ali, porque a gente precisa entender que nós temos várias caixinhas, né, então a gente tem a vida pessoal, a gente tem a vida, né, profissional, a gente precisa organizar nosso profissional com essas nossas lacunas, então a Roberta Palestrante trabalha quando? Quando tem o movimento das palestras acontecendo, então Desliga a chave de é, e não misturar os assuntos também que é importante, Uhum. né. Já aconteceu, por exemplo, de eu vender uma casa para uma aluna minha, né, eu vendi recentemente uma casa para uma aluna minha de 14 anos atrás, e quando ela desceu do carro, ela achou que eu não ia reconhecer ela. Daí eu disse: "Olha, como é que tu tá?" Eu sempre chamei a mãe e os pais dos meus alunos de mames e papis, né. Sim. Eu disse: "A mames veio junto", ela levou um susto, assim, mas "É claro que eu sei quem tu é, tu foi minha aluna no Senai", dela: "Meu Deus, fazem 14 anos". Então juntar esse conhecimento no dia a dia e organizando a agenda ao ponto de: "Olha, eu tenho que botar imóveis hoje para rodar, hoje eu tenho que fazer tráfego pago", então tem tudo muito alinhado das minhas caixinhas para que eu possa ter uma vida saudável também, porque senão a gente entra em burnout. Ah, com Porque se cer começar é muita coisa e se a gente não se organizar, a gente não dá conta das coisas, e chega sexta-feira a gente tá aqui, ó, gritando que nem uns doidos, né. Então organizar tudo isso, então um momento eu vou dar a palestra, realmente eu desligo a minha chave e foco na palestra. Eu não vou ficar falando de corretagem, tentar vender imóvel no meio do Uhum. caminho, porque é importante. E um outro ponto que eu aprendi, as pessoas não querem ouvir falar de mim nas palestras. Eu dei agora sábado uma palestra aqui na CDL, e eu comecei dizendo: "Eu não vou apresentar o meu currículo". As pessoas fizeram assim: "Graças a Deus". Né, Porque a maioria, ai, gasta um tempo tempo só nisso. só jogando confete em si mesmo. Então eu aprendi a ser muito prática no dia a dia. Uhum. Então a gente tem que ter uma organização e praticidade para que a gente tenha resultado. Sim. E a gente sabe, né, Roberta, que quando a gente aliás, uma das questões desse programa aqui é para a gente distribuir conhecimento, né. Você está aqui nos brindando hoje com um conhecimento, muito peculiar, que é na parte de treinamento e Hum. também na parte de vendas. A gente sempre procura trazer esse conhecimento para levar para os nossos associados, e enfim, para a CDL. Mas a gente sabe que na trajetória de todos nós empreendedores, a gente tem obstáculos, a gente Uhum. tem situações que a gente tem que driblar, e você que treina pessoas para driblar os obstáculos, né, também tem os teus obstáculos, né. Como é que foi para ti, assim, nesse tempo que tu trabalha, os principais problemas, assim, que tu enfrenta no dia a dia que você: "Opa, eu vou mudar essa trajetória para cá, porque aqui é melhor, isso aqui funciona melhor". Como é que foi para ti isso? É muito interessante. Eu me tornei mãe aos 16 anos e carreguei comigo por muito Hum. tempo a saga da mãe solteira.
né. Existe no mundo corporativo um problema sério que entende que a mãe solteira não vai ser capaz de muitas coisas. Então lá no começo da minha carreira eu escutava muitas coisas ruins dos RHs: "Ah, não vou te contratar porque tu tem filho, não vou te contratar porque tu é mãe solteira". Sabe, a gente tem muitos homens aqui, mãe solteira com homens não funciona muito bem. Então eu escutei coisas que me machucaram. Mas aos 19 anos eu tive uma visão, e ali Deus colocou um caminho para mim. Eu estava trabalhando numa indústria e vi 3 pessoas chegarem, muito bem vestidas, muito bem apessoadas, e uma era uma mulher. Ela estava com um vestido lindíssimo, muito linda. Eu disse: "Helena", chamei minha chefe: "Quem são eles?" Aí a Helena disse: "São nossos consultores". Eu disse: "Uau, eu quero ser isso". Doutor, eu morava num chalezinho caindo aos pedaços de madeira, já não tinha meu pai e minha mãe, que eu perdi eles para o alcoolismo, tinha minha filha pequena, eu morava numa situação caótica. Eu olhei aquilo ali, eu disse: "Eu vou ser isso". E ao invés de pegar esse movimento todo que eu tinha e me vitimizar e dizer: "Ai, coitadinha de mim, eu sou mãe solteira, coitadinha de mim, eu sou filha de pai alcoólatra. Ai, coitadinha", não. Eu olhei para eles e pensei: "Que eles fizeram para eles ser o que são?". Aí eu fui ver o que que tinha que estudar, o que que tinha que fazer, o que que tinha que formar. E aí eu comecei a me formar como pessoa também. E eu fui muitas vezes em eventos da CDL, sim, de lojas, que eram gratuitos, porque eu não tinha recursos Hum, financeiros. Eu ia de ônibus, eu descia 2 paradas antes para ninguém me ver chegar de ônibus, que eu já sabia que as pessoas que andam de ônibus são vistas de outras formas, eu uhum. já tinha entendido isso, e eu comecei a espelhar o comportamento. Como é que elas comem? Como é que elas falam nesses eventos? Como é que elas se portam? Como é que elas chegam? Como é que elas sentam? Porque eu me imaginava uma consultora, uma palestrante, alguém que ia ser grande, né, alguém que ia fazer uma coisa muito legal. E foi um belo dia, os anos foram passando, eu fui fazendo a faculdade, fui fazendo a pós, fui me desenvolvendo, quebrando as barreiras de mãe solteira, quebrando a barreira de mulher trabalhando com o que eu trabalhava, e de repente tinha uma vaga para mim lá no Cindy Lojas de Novo Hamburgo, eu ia ser a palestrante que ia encerrar o ano. E quando eu cheguei com o meu carro, estacionei lá, eu pensei: "Valeu a pena cada passo". Ao invés de chegar para as pessoas: "Ah, me dá uma chance que eu sou mãe solteira", eu Uhum. pensava assim: "É porque eu tenho uma filha, eu tenho que honrar a minha família, que é a pulseira que eu carrego hoje com o meu sobrenome, e honrar minha filha, que eu vou adiante". Então eu peguei essas objeções do dia a dia e eu trabalhei com elas, quebrando elas internamente, entendendo que aquilo faria parte da minha fundação como uma casa, mas que em cima daquilo ali eu faria um alicerce forte. Uhum. E é por isso que hoje eu construí uma carreira de muitos anos trabalhando, então eu trabalho há 29 anos, já em agosto agora eu completei 29 anos de carreira, e com muita excelência, com muita entrega e com muito respeito ao que eu faço, né, independente de quem me contrata, seja para uma palestra, para um treinamento, para comprar um imóvel, eu vou me preocupar com a excelência, com a qualidade que eu vou entregar, porque eu quero que a pessoa guarde na memória dela a Roberta: "Uau, ela resolveu, uau, ela veio aqui, uau, foi bacana". Então eu quebrei as objeções entregando excelência para o mundo. Aliás, essa questão de resolver problemas, eu costumo sempre falar também, a maioria das pessoas trava quando está diante de um problema, mas a gente tem que ter consciência, e eu acredito que tu também entenda dessa forma, que os problemas vão existir até o dia que tu não estiver mais aqui. Todos os dias vai ter uma situação que tu tem que resolver, ou um obstáculo para tu transpor. E o que que faz a gente ter sucesso, principalmente, é que tu tem que ser objetivo. Eu estou diante do obstáculo. O que que eu faço para resolver? Hoje eu não posso fazer nada, então faz amanhã. Amanhã também não dá, faz no outro dia. E quando um problema não tem solução por um longo tempo, tu carrega aquela situação contigo e vai vivendo e transformando a tua vida, como tu mesmo disseste. Tu se recicla e tu vai transformando a tua vida. Então, isso é uma das coisas que é necessário que se aprenda, é ser objetivo diante do problema. Não tocar o terror e agora o que que eu faço e agora e corre para lá e corre para cá. A gente tem que ter, uma meta para atingir, para resolver aquele problema. Eu acho que dentro dos teus treinamentos, né, que você passa, também tem isso, né? Tem muito. Eu trabalho muito a questão de resiliência com as pessoas, né. Então, assim, tu acreditar que dá. Então, assim: "Ah, mas eu não consigo vender", mas o que que tu tá fazendo hoje para fazer essa venda? O que que tu tá fazendo hoje para melhorar o teu processo? Tu tem que olhar para tua autorresponsabilidade. Então não adianta: "Ah, mas isso, mas os fatores externos", ok, vamos olhar para dentro, né, porque no momento que tu olha para dentro do que tu tá fazendo, é uma fala que eu tenho muito forte, daí tu não pode culpar mais ninguém. E aí dói, porque daí o resultado é teu. Seja positivo ou negativo, foi tu que gerou isso.
É por isso que as pessoas têm medo da autorresponsabilidade. Aí poupam pais, mães, maridos, enfim, madrinhas, eles arrumam: "Ah, meu filho não me deixa trabalhar, o cachorro late", mas e o que que tu, como ser, está fazendo diante disso? É uma fala que eu trago muito e eu tenho isso tatuado na minha perna: resiliência. Para não esquecer. Eu tenho uma fênix tatuada na minha perna com resiliência, porque a gente tem que se ressignificar. Uhum. Muitas vezes a gente vai cair sim, vão ter dias muito difíceis, vão ter momentos a gente passou uma pandemia complexa, tivemos enchente no passado, mas o que fizemos com isso? O que que a gente ressignificou disso tudo? E como saímos disso tudo também, né, porque no momento que tu tem resiliência, tu aprende a lidar com os problemas, tu muda a tua mentalidade e muitas vezes tu te torna mais forte. Quando o problema vem de novo meio parecido, não, só um pouquinho o problema que eu já sei para onde é que eu vou. Aliás, é o que transforma a gente nos seres que somos hoje, bem-sucedidos ou não, é a forma como a gente enfrenta o problema, né. Então, tu tendo objetividade, tu vai conseguir alcançar essa situação. Roberto, o papo sempre é curto, não é muito longo, né, a gente gostaria de conversar bastante, né. Nós temos o privilégio de sempre conversar contigo, Claro, aliás, né. eu mesmo. Mas, eu gostaria então, para a gente fazer um fechamento, as tuas considerações finais que tu queira colocar, alguma questão que tu queira ressaltar, para a gente poder informar um pouco melhor sobre o trabalho que a Roberta desenvolve aqui em Campo Bom, na região, enfim, no Brasil todo. Então, eu quero convidar primeiro o pessoal a ser associado aqui da entidade, porque tem muita coisa bacana que é sempre organizado com muito carinho, né, pensando no empreendedorismo, pensando no associado, trazendo soluções aí, encontros incríveis com pessoas que realmente querem fazer acontecer. Então, vem para a CDL. Primeiro recado é de finalização. E se você quiser fazer uma venda ou quiser comprar um imóvel com segurança e agilidade, pode me procurar, eu vou acompanhar todo o processo. E para o pessoal do RH, né, que está buscando treinamentos com impacto e resultado imediato, aí eu prometo isso. Então, com atividades dinâmicas, eu também estou à disposição para atendê-los em vendas, pessoas e finanças, que são os 3 pilares que eu entendo como principais de um negócio. Maravilha. Como disse o Fernando outro dia, o Fernando da Hofer disse: "Você que não está aqui participando conosco, não está perdendo tempo, está perdendo dinheiro". Exatamente. A gente trabalha aqui muito com essa questão aqui, eu então agradeço muito a tua presença, Roberta, e espero que a gente possa encontrar em outras oportunidades para a gente falar um pouquinho mais ainda, aprofundar um pouquinho mais do teu trabalho, que eu tenho certeza que pode ser muito útil para todos nós aqui empreendedores que fazemos a economia de Campo Bom e da região trocando conhecimento, e isso que é importante para todos nós. A CDL está de portas abertas para receber você, empreendedor, para que a gente possa crescer ainda mais. Lembrando então, como eu falei no início, ajude a divulgar esse material, ajude a divulgar esse conhecimento, curtindo as nossas postagens, colocando lá a sua inscrição também, lá no YouTube, para que isso possa chegar a mais pessoas. Então, agradeço a Roberta e agradeço você que está nos acompanhando. Um bom dia. Muito obrigada e vamos juntos. Vem para a CDL.